confessa-se nómada e doméstico. Gosta da vida doméstica, gosta de estar sozinho, precisa de solidão. Há tanta gente a queixar-se de solidão. Como é que a solidão pode ser desejada? Como é que? A solidão pode ser desejada e amada. Pode, porque a pessoa está sozinha, está sobre si própria, consigo mesmo, não é? E não é preciso restar... uma ocasião extraordinária de diálogo consigo próprio, não é? E é bom que esteja. E que, ao mesmo tempo, seja pronto para todos os contactos humanos, que seja preciso, humanos ou não, até com os bichos, não é? Que seja preciso, com as coisas, que seja preciso fazer. Tem que ser tudo ao mesmo tempo, não é? Para sair da solidão que não se deseja, procura-se, pode procurar-se o convívio, comunicar com as pessoas, mas não será primeiro necessário a pessoa gostar dela própria? Bom, o que é preciso quanto a gostar dela própria é que a pessoa faça o favor de fazer quanto a si tudo o que é preciso para se esquecer de uma altura por diante completamente daquilo que é ou daquilo que precisa. Se a pessoa não fez consigo tudo quanto achava necessário fazer para se esquecer de si mesmo, está errada. Então deve ser egoísta até esse ponto. Quer dizer, a pessoa só deve poder deixar de ser egoísta quando olhar para o espelho e nunca vir a cara própria. Vê sempre outra coisa qualquer no dito espelho e não a si próprio. Enquanto vir a si próprio, está errado e precisa de ser egoísta. Mas não acha que a pessoa precisa ter uma certa harmonia com aquilo que é o seu interior com o exterior e com o resto do mundo? Evidente. Evidente, aí não há dúvida nenhuma. Então precisa de se encontrar a si própria. De ser? De se encontrar a si claro, própria. Por isso mesmo, de se conhecer, de se encontrar a si própria e de ver, fazer todo o possível porque não haja uma discórdia contínua dele consigo mesmo. Há muita gente, coitado, foi essa a sorte que tiveram na vida ou aquilo que conseguiram construir, não é? E que se deve ajudar realmente a fazer o contrário. A procura da tolerância é uma automortificação. A quê? A procura de tolerância. Tolerância em relação ao mundo, em relação às pessoas. Não, tolerar não é nada de interessante. O que se deve é gostar de tolerar. Porquê? Tolerar é já marcar uma superioridade. É de uma tal maneira, a pessoa para agradar devia ser de outra maneira, então a gente tolera que eles é. Não, senhor. Não, tolerância no sentido de aceitar os outros como eles são. Não, isso é outra coisa. Então como chamaria? Eu tenho a palavra tolerar como diferente de aceitar. Aceitar é realmente tomar para si. A palavra vem da mesma palavra que capturar. Aceitar. Aceitar é tomar para si, captar para si. E tolerar não. Tolerar é dar licença com desprezo que o outro seja assim. Coitado. Oxalá se modifique. Há um poema de Fernando Pessoa que eu gosto muito, que é o Elogio da Preguiça. E encontro traços semelhantes no Sr. Professor quando diz que trabalha por solidariedade. No entanto, tem uma vida de trabalho intensíssima. O que é isso, trabalhar por solidariedade? Bom, é quando a pessoa faz alguma coisa que não gostaria de fazer, que lhe custa realmente fazer, e vai fazer. Então ele trabalha por solidariedade. Não é? Mas, por exemplo, esse elogio da preguiça com o Fernando Pessoa é totalmente contraditório a si mesmo. Provavelmente lhe deu bastante trabalho fazer o elogio da preguiça, não é? De modo que cada coisa que a pessoa faz está sempre aquilo que se chama trabalho. Pode ser trabalho feito com gosto, ser ocupação plena, ou ser o trabalho que se é obrigado a fazer, por exemplo, ter honorários ou qualquer coisa dessa espécie, não é? Na sua vida, como é que isso tem decorrido? Tem feito muito trabalho porque é obrigado ou consegue transformar esse trabalho num gosto? Eu sempre gostei de dar aulas, nunca foi nenhuma espécie de trabalho para mim, nunca foi nada de que me quisesse livrar, e tenho passado a vida quase toda nisso, e realmente nunca fui obrigado a fazer coisa nenhuma. Tive sempre a grande sorte, se é que se pode dizer que é sorte, a grande sorte de só fazer as coisas que tenho gostado. De maneira que nunca houve esse conflito do trabalho para mim próprio. Não? E também, eu li que o Sr. Professor acha que refazer poesia, a sua poesia, que é uma espécie de amalandramento. Não leva a sério a sua poesia, os seus escritos? Bom, então, nunca trabalhei em poesia. De repente, algum poema surge e eu apenas o escrevo. De maneira que tenho as maiores dúvidas que seja eu que o faça. Lá quem faz, não sei. Mas por mim, não creio que faça. A não ser que seja preciso, às vezes, acertar qualquer coisa que saiu torta do outro que ditou o poema ou qualquer coisa dessa espécie. Não é? De maneira que acho que poesia, o poema, não é coisa que me dê trabalho, nem é que eu dê importância nenhuma.
Quando tem que sair, sai. E depois, durante muito tempo, não há poema nenhum que saia, por mais que eu quisesse fazer um poema, não conseguia coisa nenhuma. É só quando ele lhe apetece. Não é? Eu estou às ordens dele. Se aparecer, eu falo. E, no entanto, todo o seu discurso é poético. Toda a sua filosofia é poesia. Acho o quê? Toda a filosofia de vida do Sr. Professor é poesia. Pode ser. Provavelmente toda a nossa vida é poesia. Não é? E todo o objetivo da nossa vida deve ser, quando acabássemos, as pessoas dizerem morreu um poema. Eu costumo dizer que o Fernando Pessoa ser chamado grande poeta não é por causa dos poemas que escreveu. Podem-se encontrar muitos outros poemas tão bons como os dele. A questão foi o Fernando Pessoa ter conseguido fazer dele um poema. Dedicar-se completamente àquilo que queria, sem se importar se comia, se não comia, o que é que se passava na vida dele, se iam dormir, se não tinham dormir, tanto lhe fazia. Isso é que eu acho que foi a grande criação poética do Fernando Pessoa. E de vez em quando escrevia uns poemas. Alguns até saíram bastante bons, como se sabe. Não é? Os heterónimos de Fernando Pessoa, que ele assumiu, há muitas pessoas que têm também várias personalidades, ou pelo menos mais que uma personalidade. Será essa uma característica nossa, mais nossa que todos os povos? Provavelmente. Pelo menos no que tem feito, o português tem sido muito variado. É possível que se eu me importasse com os outros povos, tanto quanto me importa com os portugueses, ou com o que o português espalhou pelo mundo, eu acharia muitos outros povos tão variados como o nosso povo. Mas como é com ele que eu tenho mais contacto, é evidente que eu os acho de uma grande riqueza de personalidade e gostaria bem que houvesse os regimes económicos e os regimes políticos e as crenças filosóficas, culturais, tudo isso de tal maneira que o português não precisasse por nunca coisa nenhuma no seu cartão de visita. Era ele, tinha um nome, acabou-se, e o resto era o que viesse na altura. Tão variado e tão imprevisível como era o tal Fernando Pessoa. Mas como ele, não temos a coragem de passar fome como ele passou fome, não temos a coragem de não ter profissão como ele não teve, ele teve a coragem de não ter profissão nenhuma, o resultado é que nós, efetivamente, não nos podemos dar a isso e cultivamos uma certa personalidade que é que tem na folha de pagamento e que determina todas as coisas da nossa vida, não é? Mas o ideal seria, não, sermos de cada vez um. Aparecer um de vez em quando com grande surpresa dos outros, não é? E sem precisar de ter heterónimo nenhum. Todos conhecidos pelo mesmo nome. Hoje, professor, parece que o nosso tempo está a acabar. Eu tenho muita pena e, se me permite, eu terminaria com a parte final, justamente, do seu poema. De nós, nada mais deixamos que vãs memórias. Só Deus é grande, só Deus é santo e o demais, histórias. Bem, é uma definição que se pode dar do divino, se pode dar várias outras. Mas está bem. É uma teologia que eu aceito muito bem, com muito gosto. Muito obrigado.